Luther King disse certa vez: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conveniência e de conforto, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafios. Nós precisamos, nessa época de coronavírus, essa época de contenção, e que isso também vai impactar muito na economia, nas empresas, enfim, no ambiente profissional, precisamos desde já, para passar por essa fase, sermos cada vez mais resilientes. O que é resiliência? O conceito da resiliência, originalmente, ele veio da física, que ela diz que um sistema, quando sofre uma pressão, quando sofre uma influência externa, depois que ele passa por essa fase de pressão, o sistema fica inalterado. Por exemplo, lá no Japão, os prédios são construídos com materiais resilientes para que eles possam passar por grandes terremotos. Esse é um exemplo. Na área do esporte, o salto com vara. Aquela vara que os atletas usam para saltar, aquela vara ela é formada, ela é composta por materiais resilientes. Esse elástico, normalmente nós usamos para envolver, para enrolar dinheiro. Esse plástico, ele recebe uma pressão e depois, quando essa pressão acaba, ele volta ao seu estágio anterior. Esse é o conceito básico da física. E na área humana, na área comportamental, a resiliência significa a capacidade de se superar e se tornar fortalecido após o desafio. Então eu quero sugerir para você aqui hoje uma dica para a gente poder enfrentar essa fase difícil. Eu quero sugerir para você: seja um chorão. Só não me entenda errado. Não significa ser um reclamão, um pessimista, não é nada disso. Eu estou fazendo uma comparação com a árvore chorão, o salso chorão. Lá no norte da China existe o carvalho. E naquela região, é uma região muito fria, lá costuma nevar muito. O carvalho ele é resistente, mas não é resiliente. Por exemplo, quando começa a nevar muito nos galhos da árvore, do carvalho, a neve é pesada, ela começa a se concentrar nos galhos do carvalho e aí, por causa do peso, passa um certo tempo, aí o galho não resiste e ele quebra. Tem pessoas que em épocas difíceis, épocas de adversidades, ela se estressa, ela fica ainda mais ansiosa, ela fica agitada, ela não sabe o que fazer, ela não consegue ter competência emocional para se manter em épocas de turbulência. Ou seja, a neve pesou, ela não foi resiliente. Já o chorão, que também é originário lá do norte da China, quando começa a nevar muito, a neve começa a se concentrar nos galhos do chorão. Como os galhos são mais flexíveis, eles começam a dobrar, eles vão envergando, aí o que acontece? A neve cai no chão e o galho volta ao estágio anterior. Isso é resiliência. Só que, diferentemente do comportamento da área humana, quando nós enfrentamos uma pressão, uma adversidade, nós jamais voltamos ao estágio anterior, porque nós ficamos melhores. Nós nos tornamos mais fortalecidos, maduros e com mais competência emocional. Agora, existe um novo conceito da resiliência, nós temos trabalhado isso muito no meio empresarial e ele cabe muito para essa época difícil que nós estamos enfrentando. Resiliência também é antecipar, projetar e executar, agir. Ou seja, eu não preciso esperar o problema se tornar muito grande para começar a fazer alguma coisa. Eu posso me tornar resiliente antes que o problema venha bater a minha porta. Então, o que significa antecipar, projetar e agir? Colocando isso para a situação que nós vivemos no momento atual. Antecipar. Coisas que talvez você não estava fazendo antes por causa da correria e agora você pode começar a fazer. Ou o que você pode começar a fazer, a se preparar agora, para que depois que passe essa fase, você possa voltar à normalidade. Ou seja, deixar o transcorrer da vida continuar o seu fluxo normal. Projetar significa você ter um plano de ação. Ou será que você vai se trancar em casa e esperar tudo passar? É muito indicado que você tenha uma rotina. Para isso, crie um plano de ação, de atividades que você pode executar agora e também depois, para que você possa voltar e fazer com que a vida continue o seu fluxo normal.
Por exemplo, agora, será que não é o momento de você antecipar a leitura de alguns livros? Será que agora não é o momento de você antecipar e então programar e planejar um trabalho diferente? Porque tem muitas pessoas que vão ficar em casa, trabalhando no sistema home office. Então, muitas coisas vão mudar. Mas é importante que você então antecipe aquilo que você vai fazer e faça um plano de ação, faça um planejamento das ações, das rotinas que você vai executar nesse período para você enfrentar essa fase. E depois, agir. Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem. Se você tiver que ler um livro, tiver que estudar, fazer um curso online, começar a mudar a sua forma de trabalhar, a partir do que você planejou, depois faça, execute. Por que isso? Para não cair na zona de conforto. A zona de conforto ela impede a nossa criatividade, a nossa proatividade e ela atrapalha a sua resiliência. Portanto, meus amigos, precisamos entender que em fases difíceis, em fases de turbulência, só vence de fato quem for resiliente. Fica essa dica, um grande abraço e até o próximo vídeo.